E quero aqui hoje, nessa tarde, em rápidas palavras, senhor presidente, fazer um registro sobre o que já tenho falado na imprensa todos os dias, né, a diversos jornalistas, mas que gostaria de marcar aqui a minha posição política sobre o assunto que vou tratar. Nós estamos vendo com muita preocupação o quadro de agravamento da economia brasileira. Nós tivemos já problemas graves vindo do ano passado. Nós tivemos, no final do ano, o não cumprimento da meta fiscal por parte do governo federal. Nós tivemos que ajustar na LDO de 2014 a meta do resultado fiscal. Fui o relator dessa matéria. E agora, no novo governo da presidenta Dilma, no novo governo do país, nos preocupa a forma como está se encaminhando os parâmetros econômicos e, mais do que isso, o ambiente econômico que nós temos sentido junto a diversos setores, dos empresários, das centrais sindicais, da sociedade de consumo. E eu gostaria aqui de marcar a posição e fazer alguns comentários. Primeiro, dizer que eu entendo a posição do governo quando fala de ajuste fiscal, quando fala de diminuição de gastos, quando fala de corte de algum tipo de privilégio exacerbado em políticas sociais, porque políticas sociais, elas são conjunturais, né? Eu entendo tudo isso. Mas quero dizer aqui, como economista, que não vejo o pilar do ajuste fiscal ou o pilar do equilíbrio fiscal, do corte de alguma despesa, como a solução para o resultado daquilo que o país precisa alcançar. É importante o ajuste fiscal, é importante a responsabilidade fiscal, é importante gastar bem, investir corretamente o dinheiro público. Isso é uma obrigação de qualquer governo. Mas eu não vejo, senador Pimentel, e já tenho dito isso ao comando econômico do governo, dentro do meu partido, o PMDB, e disse hoje ao presidente Lula, numa conversa que nós tivemos, eu não vejo reforçado no governo, pelo menos explicitado, talvez seja até um erro de comunicação, eu não vejo no governo colocado o pilar mais forte que eu entendo que deve ser colocado, que é exatamente o da animação econômica e social. Nós não podemos começar um governo só sinalizando e falando de cortes. Nós não podemos ter um ano de depressão. Nós temos que ter um ano de correção de rumo na economia, de reconhecimento dos erros, mas nós temos que ter um ano proativo. Eu olho para o senador Cristóvão e sinto a falta de um discurso efetivo que nós tenhamos para mudar a história da educação no Brasil. Porque nós só vamos ter produtividade que a indústria quer, nós só vamos ter a tecnologia que o país quer, se nós tivermos a educação de qualidade que nós precisamos ter. Eu não vejo aqui o discurso ou o pilar da movimentação econômica para nós crescermos a economia. Como é que nós vamos dar a volta por cima e fazer a inflexão econômica dessa queda que nós estamos vendo aí generalizada? Não só da arrecadação, mas da credibilidade, da segurança jurídica, da perspectiva de futuro, da previsibilidade da economia. O governo precisa rapidamente apresentar ao país, e o Congresso vai ter que cobrar isso, e mais do que isso, tenho dito ao presidente Renan Calheiros, tenho dito ao presidente Eduardo Cunha. O Congresso precisa ser o catalisador e precisa ser o indutor dessa animação econômica, ajustando leis e aprovando
matérias que possam fazer a diferença na construção desse país e na retomada dessa inflexão social e econômica. Não é falando em cortes, mas é falando em mudanças, em correção de rumo. Nós temos que lançar um vigoroso programa de concessões rapidamente. E, para isso, nós temos que ajustar a legislação de PPPs, ajustar a legislação de remuneração das concessões, porque num governo, num momento econômico de realismo tarifário, como o governo quer fazer, nós temos também que criar o realismo remuneratório das concessões. Acabar com taxação de limite de ganho nas concessões. Ora, se a produtividade ou se a tecnologia de um setor é maior do que o outro, que tenha o ganho razoável, necessário, por conta da sua própria evolução. Nós não temos que ideologizar os ganhos. Temos que resolver a questão da concessão ambiental, dos licenciamentos. Nós estamos, senador Jorge Viana, há 2 anos com a interligação energética de Tucuruí, de Manaus a Boa Vista, há 2 anos licitada, contratada, e a FUNAI não dá autorização para se fazer o relatório de impacto ambiental dentro da área Vaimiri-Atroari, que é uma área da União. E isso é uma concessão pública. Qual o estímulo que tem empresas de entrarem em concessões públicas se não conseguem ter o licenciamento expresso que deveriam ter e, portanto, a equação econômica financeira cai por terra e aí vira uma celeuma para se fazer reajuste de tarifa, reajuste de concessão e tudo mais. Então, é uma situação extremamente séria. Aqui falou o senador Pimentel sobre a questão do supersimples. Nós temos que aprovar rapidamente um projeto que faz a transição do supersimples e do simples do faturamento das empresas, de determinada empresa que atingiu o limite, para que ela não tenha que criar outras empresas fantasmas para poder não pagar o imposto a mais, dobrado. Nós temos uma concessão ou temos uma modulação de que a empresa vai crescendo e a taxação vai crescendo proporcionalmente e não sai de um patamar para outro quando ela se desenquadra do simples ou do supersimples. Então, são diversas ações como essa que podem, senador Cristóvão, melhorar o ambiente e a perspectiva do país. Nós não podemos vender desesperança ao povo brasileiro. Nós temos que vender realidade, mas nós temos que sonhar. E nós temos que sonhar buscando o melhor para o povo brasileiro. Então, eu tenho dito isso, tenho feito uma peregrinação nos diversos setores internos do governo e setores estratégicos, inclusive empresariais. Tenho sentido uma enorme descrença dos empresários no investimento do país. Mas tenho dito que esse país, com a regulamentação correta, e falta pouca coisa, é um país de extremas oportunidades. Extremas oportunidades. Porque nós temos grande território, grande população, renda, uma infraestrutura enorme para ser feita e uma condição de remuneração em concessões dessa estrutura de forma muito forte. Diferente da Europa, por exemplo. Ninguém vai investir para construir uma segunda Torre Eiffel. Ninguém vai investir para construir um segundo canal, cortando o Canal da Mancha, um túnel no Canal da Mancha. A Europa está construída, os Estados Unidos quase todo. Os países dos BRICS, alguns têm mais inconsistência. A Rússia vive um momento de extrema dificuldade por conta do preço do petróleo, mas o Brasil não. O Brasil tem um potencial porque nós temos logística e, tendo logística, nós temos condições de aumentar a produção da agricultura e da própria indústria brasileira se nós investirmos na educação, na tecnologia e na produtividade. Eu ouço com satisfação. Senador. Senador Jucá, seu discurso é um dos mais provocativos, inspirador e oportuno que eu escutei aqui ultimamente. O senhor trouxe aqui a ideia claríssima de que essa crise
pode ser o momento para reorientarmos um rumo errado que o país vem há décadas, de um projeto baseado apenas no crescimento, sem clareza de um futuro maior para o país. Segundo, que no lugar de apenas pacotes de ajustes, nós precisamos, e eu uso a sua palavra, de um plano de reorientação de rumo. Para mim, esse é o eixo do seu discurso. No lugar de pacotes de ajustes, um plano de reorientação de rumo, onde estará, inclusive, ajustes fiscais. Exatamente. Mas ir além do ajuste fiscal, uma política de reforma fiscal. Ir além. E ter metas claras de onde queremos chegar. O que está se trazendo aqui não diz onde a gente quer chegar, diz apenas como é que a gente tira os pés do atoleiro. Não basta tirar os pés do atoleiro, precisa saber o caminho que nós vamos seguir e para onde vamos seguir. Eu quero que me coloque ao seu lado nessa peregrinação que o senhor diz que tem feito, discutindo, e tem encontrado pessimismo. É o pessimismo do imediatismo. O imediatismo com a euforia do governo que não percebeu os riscos do futuro, a euforia levou a um otimismo equivocado. Agora, a crise pode levar a um imediatismo pessimista, que terá um efeito extremamente negativo também. Finalmente, outra coisa fundamental, o senhor disse, essa casa deveria ser o lugar onde nós poderíamos formular isso, porque eu não estou vendo vir do governo. E eu deixo aqui uma pergunta, senador Randolph, onde estão os Ulisses e Tancredos de hoje? A sensação que eu tenho, e por isso o seu discurso trouxe para mim uma dimensão maior do dia a dia aqui. Hoje, a gente precisa dar a impressão que não estamos à altura da crise que vivemos. Nós aqui não estamos à altura. Talvez, com o seu discurso, a gente esteja dando um grito para tentar despertar os que aqui estão da responsabilidade que nós temos e, quem sabe, não vou dizer Ulisses e Tancredo surgirem aqui, mas pelo menos um grupo de líderes que nós somos obrigados a ser, querendo redefinir o rumo do Brasil. Não apenas ajustar-se ao atoleiro da crise em que irresponsabilidades fiscais nos deixaram, mas querer construir um caminho, pavimentar um caminho, definir um rumo diferente. Parabéns pelo seu discurso, e eu espero que o seu discurso não seja apenas um discurso. E eu concluo que não seja apenas mais um discurso desse que a gente faz aqui nas quintas-feiras ou qualquer tarde, que daí surja uma reflexão que permita trazer a responsabilidade para essa casa, a imaginação e uma vontade política para construirmos um rumo novo para o Brasil. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Cristóvão, e quero dizer que tenho certeza que essa casa vai se agigantar. Nós temos um momento decisivo no país e o Senado vai ter que exercer o seu papel. E eu vou perseverar, eu tenho certeza que com a grande maioria da casa. Queria dizer que é legítimo se solicitar à população ou ao Congresso algum tipo de sacrifício, ou até um grande sacrifício. Na história da humanidade a gente tem visto isso. Agora, não é cabível se pedir qualquer sacrifício sem se explicar qual é o caminho do sacrifício, o objetivo a atingir com o sacrifício e a volta que se dará do retorno do sacrifício. Um dos homens que eu admiro da política é Winston Churchill, porque viu Churchill comandar uma resistência na Inglaterra e levar o povo inglês a fazer um sacrifício grande, de suor, sangue e lágrimas, mas sabendo pelo que estava lutando e sabendo aonde queria chegar. E poucos conseguiram derrotar muitos. Nós temos que fazer sacrifício, mas nós temos que, mais do que fazer os sacrifícios, é mostrar ao povo brasileiro qual o caminho que se terá para que se consiga almejar um tempo novo. A caminhada será árdua, mas junto com os sacrifícios também ações positivas e determinantes podem ser feitas. Eu acho que o Congresso Nacional, o Senado da República, que é a Casa da Federação, essa federação tão massacrada, essa federação tão dilapidada, tão desestruturada,
o Senado da República precisa enfrentar esse desafio e propor aqui as mudanças e ser, quem sabe, né, o parceiro do Executivo ou ser o mentor de ações que tragam o Executivo junto, porque somos poderes harmônicos, mas independentes. E a nossa responsabilidade nós não podemos faltar. Portanto, fica aqui esse alerta, né, fica aqui esse apelo para que nós nos unamos e possamos construir um novo ambiente econômico e social, nós possamos discutir as medidas de ajuste, mas não como cortes, não como pontos estanques, não como sacrifícios inglórios, mas como caminhos para uma mudança histórica de desenvolvimento e de progresso para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.